Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conceda a bênção, a vitória, o discernimento, que esta paz que o Senhor nos dá derrame em vossos corações, trazendo a prosperidade em todos os seus caminhos, que faça próspero a sua alma, faça próspero a sua saúde, amém? Que o Senhor possa trazer esse renovo sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, sempre firmes e constantes na obra de Deus, não podemos parar, estamos numa batalha em todo o tempo, meus irmãos. Não podemos abaixar as nossas guardas, não podemos dar lugar para o inimigo. Como tem um dito popular, mente vazia é oficina para que o diabo venha colocar as suas ferramentas. Então nós não podemos dar lugar para o diabo. Ele não para de mandar os seus dardos inflamados, a sua seta. Ele quer tirar toda a esperança da vida do cristão, ele quer deixar o cristão realmente abatido, e nós estamos numa caminhada, meu irmão, uma caminhada, e as coisas de Deus, elas vão acontecendo, meus irmãos, nas nossas vidas, e nós precisamos ser trabalhados, precisamos ser moldados em todo o tempo, moldados, sendo trabalhados, e Deus tem que trabalhar os nossos sentimentos, Deus tem que mover dentro de nós para tirar. Nós somos como barro na mão do oleiro, amém? Somos como barro na mão do oleiro. Quando o Senhor, Ele move na nossa vida para fazer coisas novas, nós precisamos entender que Ele está moldando toda a nossa vida, amém? Então, como a palavra diz, ele diz a Jeremias para descer a casa do oleiro, nós precisamos entender o que Deus muitas vezes quer fazer conosco. Então ele diz lá em Jeremias 18:6, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com a sua massa de barro? Eis que o barro nas mãos do oleiro, amém? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós vemos que Deus tinha que realmente transformar aqueles homens. Deus tinha que moldar o coração daquele povo, um povo realmente que foi edificado para estar na casa de Deus como vasos de honra, mas estavam tudo como vasos de desonra. E Deus tinha que moldar ali aquelas almas, aquelas vidas. E o que Deus estava fazendo, mostrando para Jeremias que era necessário pegar o vaso, quebrar o vaso, amassar de novo o barro para poder fazer realmente um barro mais perfeito. E assim somos nós nas mãos do Senhor, meus irmãos. Nós somos desse jeito na mão de Deus. Aleluia. E dá glória a Deus por isso. Porque quando Deus realmente toma a nossa vida, e quando não há realmente perfeições nos nossos caminhos, e quando nós nos tornamos obstinados, teimosos, meus irmãos, mas pela misericórdia de Deus, quando Ele realmente ainda permite que a nossa vida seja tocada para ser transformada, aleluia, então é tremendo. Então é um processo exatamente que Deus está explicando a Jeremias, no qual o oleiro ele faz com o barro, meus irmãos. Quando o oleiro começa a fazer o vaso e aquele vaso realmente ele não está do jeito que o oleiro quer, ele realmente ele pega aquela massa, ele amassa de novo, meus irmãos, e ele começa o processo tudo de novo. Nós podemos estar caminhando na vida, meus irmãos, mas se nós não estamos andando conforme a direção de Deus, a vontade de Deus, e pela misericórdia de Deus, eu digo que a misericórdia de Deus, Ele nos molda novamente, meus irmãos, para nós sermos transformados. É duro, meus irmãos. Então, eu digo que tem uns barros que eles são assim, que você pode pisar, tem uns barros que você realmente, mas tem uns barros que é quase igual a um cristal. Eu digo que
nós temos que passar pelo processo, meus irmãos, de uma edificação espiritual. Nós temos que passar por este molde. Nós temos que o Senhor, é o próprio Senhor que está falando com Jeremias, amém? De quebrar o vaso, amassar o vaso, meus irmãos. Ele está dando um exemplo do processo que o homem precisa passar para ser transformado num novo homem. Deus move tantas coisas nas nossas vidas, meus irmãos. Tem hora que Deus permite que nós somos totalmente despenados, aquebrantados realmente, para Ele começar uma nova obra nas nossas vidas. E Deus está começando uma obra na vida de muitas pessoas. Há um processo. Não adianta ficar revoltado no meio do processo, não adianta ficar revoltado, meus irmãos. O barro não tem ali poder sobre o oleiro, né? O oleiro é que tem poder sobre o vaso, meus irmãos. Quanto mais o barro ele murmura, ele reclama, meus irmãos, mais amassado precisa. Porque às vezes você pega um barro ali que ele está meio endurecido e precisa jogar um pouco de água e continuar o processo, meus irmãos. Porque o oleiro começa a jogar a água para amassar a argila dura, meus irmãos, até ela amolecer. É desse jeito, meus irmãos. Olha quanta teimosia há dentro de nós, quanta resistência dentro de nós. Ah, meus irmãos, tem gente que Deus tem chamado para estar na sua presença. Tem gente que já era para ser um vaso de honra na casa de Deus, mas os vasos continuam para todo lado, menos na casa de Deus. E Deus precisa purificar os vasos, meus irmãos, para estar na presença de Deus. E tem processos, meus irmãos, que o crente passa, meus irmãos, porque senão ele não é moldado. Ele só é moldado quando ele está sendo amassado. Quando ele está sendo amassado, porque ele vê que a sua essência é pó, que a sua essência é nada, meus irmãos. Então todos nós passamos por um processo. Nós temos que ter sabedoria, porque se nós tivermos sabedoria, meus irmãos, nós vamos passar por todas as coisas. Olha, se nós pegarmos um homem, o apóstolo Paulo, um homem realmente que teve a sua vida totalmente transformada, um homem que ele dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Nós vemos um homem realmente, aleluia, que ele renunciou todas as coisas por ganho exatamente a Cristo, meus irmãos. Mas um homem que durante o processo da sua caminhada como apóstolo, ainda que ele foi arrebatado ao terceiro céu, como ele diz nas suas cartas, amém? No qual ele viu coisas inefáveis. Imagina você ser arrebatado ao terceiro céu, ver exatamente o sobrenatural de Deus lá em cima, meus irmãos. Aquele homem, o apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, meu irmão, aleluia, ele viu todas essas coisas. Mas a palavra de Deus é tremenda. A sua própria palavra diz, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe colocado um espinho na carne. Aleluia. Foi-lhe colocado um espinho na carne. Meus irmãos, a palavra de Deus não fala que tipo de espinho. Muitos chegam à conclusão, uns chegam à conclusão que aquele espinho na carne poderia ser a visão de Paulo, que estava fraca. Outros acham que aquele espinho na carne é que Paulo acabou ficando gago. Meus irmãos, a Bíblia não relata nada disso. Não adianta a gente tentar chutar o que era, se a Bíblia não está nos revelando, meus irmãos. Aí é passar exatamente das Escrituras. Mas nós temos que ficar em cima daquilo que o próprio apóstolo Paulo está falando. Amém? Nós precisamos buscar em Deus, meus irmãos, o entendimento. Precisamos buscar o discernimento para podermos estar falando das coisas, meus irmãos. Não podemos chutar, mas o que nós temos que pegar é o que as Escrituras, elas nos levam a ter um discernimento, uma maturidade, um crescimento espiritual. Se o apóstolo Paulo estava com aquele espinho na carne, Deus estava trabalhando ainda no seu ser, meus irmãos. Ele diz que foi-lhe colocado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, meus irmãos.
Então, nós precisamos entender, se o apóstolo Paulo, um homem usado exatamente por Deus, e eu falo, meus irmãos, sem medo de errar, que hoje, sobre a terra, meus irmãos, o poder de Deus está espalhado, a unção de Deus está espalhada, o Espírito Santo está operando, mas homens para chegar ao nível dos discípulos de Jesus, cheio da unção do Espírito Santo, eu acho que não tem. Meus irmãos, por mais que nós possamos, porque aqueles homens renunciaram tudo e se doaram, se deram ao Evangelho, meus irmãos. Aqueles homens se deram ao Evangelho, meus irmãos. A renúncia foi total, a renúncia deles foi total. Foi total até a morte, meus irmãos, até a morte. Eu digo, Deus tem usado os seus servos sobre a terra? Tem, mas não num crescimento, numa maturidade que aqueles homens tinham. Então nós imaginamos o apóstolo Paulo, meus irmãos, realmente um apóstolo dos gentios, com toda uma estrutura, escriba exatamente da lei, um homem cheio da unção do poder, meus irmãos, do Espírito Santo, aleluia, fazendo sinais, prodígios, cura, mas ele precisava ser moldado, meu irmão. E Deus estava moldando ele por causa da soberba, algum ponto de soberba, porque Deus, ele exalta os humildes, mas ele abate os soberbos. Então, nós temos que diminuir cada dia mais para que Cristo cresça dentro de nós. Como João Batista diz, é necessário que eu diminua e ele cresça. Jesus tem que crescer dentro de nós. Todos os dias nós temos que ser transformados. Todos os dias tem pontos da nossa vida que a gente não enxerga. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa unção do Espírito Santo. Nós vemos que Paulo, ele orou por 3 vezes ao Senhor para que aquele espinho da sua carne fosse tirado. Mas o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta, e meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo pessoas hoje, neste dia, meu irmão, que estão moídas, quebrantadas. Aleluia. E muitas vezes, Senhor, por que toda esta opressão? Senhor, por que tudo isso? Eu digo, Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Deus está trabalhando na tua vida. Nós precisamos realmente entender o plano de Deus nas nossas vidas. Deixa Deus operar. Se Deus está operando, meu irmão, é porque tem coisas que precisam ser tiradas de dentro do nosso vaso. Nosso vaso, meus irmãos, está carregando coisas que não deve. O nosso vaso pode estar carregando sentimentos indevidos, meus irmãos. O apóstolo Paulo, como está escrito lá em 2 Coríntios 12, meus irmãos, quem quiser ler depois 2 Coríntios 12, amém? Ele orou ao Senhor por 3 vezes, meus irmãos, mas ele precisava tirar algo da sua vida para que aquele espinho realmente cessasse. A Bíblia não relata depois se aquele espinho foi tirado ou não sei, aleluia, mas Paulo precisava ser trabalhado. Ele entendeu, o apóstolo Paulo entendeu, tanto que ele confessa, para que eu não se ensoberbecesse, foi-me colocado um espinho na carne. Então ele teve a revelação, meus irmãos, ele teve a revelação, aleluia. É tremendo, porque nós não conseguimos muitas vezes, meus irmãos, enxergar os nossos erros, mas quando o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele trabalha nos nossos corações, quanta soberba, meus irmãos, é muita indiferença. Os homens são muito indiferentes. Os homens não têm compromisso, meus irmãos, com a verdade. A gente precisa entender e ser real. Meus irmãos, o corpo de Cristo não tem compromisso. Cada um anda de qualquer jeito, para qualquer lado, meus irmãos. São poucos hoje que têm uma fidelidade realmente na obra de Deus, que tem um compromisso com a palavra, que tem um compromisso com a verdade, meus irmãos, tá? Porque se você sair procurando pessoas, eu tenho pregado isso, para você se levantar e fazer a obra junto, meu irmão, é muito difícil, porque todo mundo se dá por excusado. Eu tenho problema aqui, o outro tem problema ali, e muitos sabem que falam, eu tenho já o meu ministério, eu já tenho ali o que fazer, eu já tenho outro que fazer, meus irmãos, e eles não têm nada que fazer.
Ninguém quer se envolver com a obra de Deus. É isso, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Meus irmãos, nós estamos como no tempo dos juízes, que depois da morte ali de Josué, depois da morte de Caleb, aquele povo ficou ali nas mãos dos juízes, meus irmãos, e cada um fazia o que queria. Então, é isso. Um povo, meus irmãos, que realmente estão sem pastores, estão sem orientação, meus irmãos, porque se nós formos pegar o que está acontecendo hoje, meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, meus irmãos, está difícil nós ouvirmos, são poucos os pastores realmente que têm levado uma palavra, uma mensagem realmente de transformação, de arrependimento. Meus irmãos, nós precisamos acordar no meio de uma geração, nós não podemos dormir, meus irmãos. Eu estou lá na igreja. Meus irmãos, você tem que estar num lugar que você seja edificado. Não estou aqui para falar de qual denominação ou qual não, mas você tem que procurar, meus irmãos. Você tem que procurar um lugar que você seja edificado, não faça número dentro de uma associação religiosa, isso não adianta nada, meus irmãos. Não adianta nada, nós temos que estar no lugar que sejamos edificados, a palavra tem que ser pregada. A doutrina sumiu da igreja, meu irmão. A verdade sumiu da igreja, meus irmãos. As pessoas estão pregando por suborno, meus irmãos. Suborno. Elas estão pregando por causa de dinheiro, meus irmãos. Não é isso, meus irmãos. Nós precisamos, quando nós olhamos o livro de Miqueias, meus irmãos, nós nos lembramos de tudo isso. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e príncipe da casa de Israel, que abominas o juízo e perverte tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os chefes dão sentença por suborno, e os sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será levada como um campo, e Jerusalém se tomará em montões de pedra. Amém? Isso está lá em Miqueias. E nós vemos a revelação de Deus, e nós não estamos vivendo tempos diferentes, meus irmãos. Estamos vivendo os mesmos tempos. Passa-se os séculos, meus irmãos. Não é porque nós estamos debaixo da graça, não é porque nós estamos debaixo de uma nova aliança, meus irmãos. Os homens, eles continuam maquinando do mesmo jeito, meus irmãos. É isso aí que está acontecendo. O que está acontecendo? O seu sacerdote ensina por interesse. Os profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Meus irmãos, quando nós temos discernimento na palavra, cheio do Espírito Santo, meus irmãos, nós olhamos exatamente que a verdade não está em muitos que se dizem pastores e muitos que se dizem apóstolos, não está a verdade neles, meus irmãos, porque eles não pregam a palavra, meus irmãos, eles não vivem a palavra. Então, meus irmãos, se você não conhecer a palavra, meus irmãos, você vai acabar sendo guiado exatamente por guias cegos. Nós precisamos despertar e acordar no meio de uma geração, meus irmãos, e não caminhar cego neste mundo, não. Vamos caminhar pela luz, não pelas trevas. Nós temos que buscar homens e mulheres de Deus, meus irmãos, homens realmente que pregam o evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, andar. Tem pessoas, meus irmãos, que acham que estar no evangelho é como muitos aí, que realmente param de estudar e depois vai lá, faz um supletivo, chuta tudo e realmente acaba entrando numa faculdade. O reino de Deus não é desse jeito, meu irmão. O reino de Deus, a obra do Senhor não é feito relaxadamente, meus irmãos. Não é porque se abre um prédio, se põe escrito igreja, dá um título para um homem e fala pastor e ele fala no nome do Senhor. Meus irmãos, não é isso não. Desde o princípio, meus irmãos, nós vamos ver que a igreja primitiva, os homens de Deus, para serem escolhidos, tinham que ser homens irrepreensíveis, meus irmãos. Homens santos, transformados. Nós temos que levar o povo exatamente
a edificação espiritual com conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos ser moldados, meus irmãos. Eu dou glória a Deus quando Deus começa um processo na nossa vida, começa a transformação e começa a moldar os nossos corações. Meus irmãos, quando quando Deus te tira exatamente desses lugares, dessas portas largas, meus irmãos, e te traz para a porta estreita. Parece que estava tudo bem lá na porta larga, mas de repente parece que deu um terremoto na sua vida, meu irmão, quebrou tudo. Agora Deus está falando para você, agora é tempo de você entrar na porta apertada, neste caminho estreito que Deus te quer na palavra de Deus, meus irmãos. Deus te quer na palavra de Deus, Deus te quer na verdade. É tempo de moldar a sua vida, é tempo de moldar o seu ser, é tempo de transformar, meus irmãos, porque você estava indo para a perdição, mas Deus te traz de volta para o caminho da verdade, o caminho da justiça, aleluia, o caminho da santidade, meus irmãos. Não podemos, e cada dia mais, meus irmãos, vai fermentar, porque cada dia mais, meus irmãos, os falsos profetas vão estar aí, os falsos pastores, meus irmãos, os falsos doutores, meus irmãos, porque essa estratégia do diabo, meus irmãos, se mascarar exatamente no mundo gospel, meus irmãos, se fazer de evangélico, meus irmãos, e carregar um povo que não tem sabedoria, que não tem entendimento para andar na perdição. O Senhor não está no meio de nós, o Senhor está aqui, vamos orar, Deus vai fazer um milagre, mas tudo no pecado, na contaminação. É tempo de realmente renunciar à mentira, é tempo exatamente de se levantar os homens de Deus, aleluia, glória a Deus, e realmente para abrir os olhos aos cegos. O Senhor veio para dar vista aos cegos, muitos estavam cegos, mas Deus está abrindo o olho de vocês, os vossos olhos, para que vocês realmente tenham discernimento. O próprio apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, meus irmãos, pedia carta ali aos principais sacerdotes para perseguir os cristãos, mas quando Jesus apareceu a ele, aleluia, e ele perdeu a sua visão. Na verdade, ele perdeu a visão, meu irmão, natural. Ele perdeu a sua visão, ele ficou cego ali. Aleluia! Mas Jesus disse: Saulo, porque tu me persegues? Nós vemos, meus irmãos, que Saulo, ele perdeu a visão exatamente natural, mas Deus abriu os olhos dele espiritual. É tão tremendo, meu irmão. Aleluia, porque Deus trocou a visão de Paulo, e Deus está trocando a tua visão. Deus está te dando entendimento e direção, meu irmão e minha irmã. Chega de ser enganado, chega de andar no caminho da religiosidade. Deus te chamou exatamente para você andar na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, lá em 1 Timóteo, meus irmãos, a palavra é tão poderosa, amém? É tão poderosa, como diz lá no livro de Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelece presbítero, como já te mandei. Aqueles que forem irrepreensíveis, marido de uma mulher, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem de serem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Amém? Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina para convencer os contradizentes. Meu irmão, é tremendo, isso é mandamento. Aleluia, isso está dentro da palavra de Deus. Olha isso, como que tem que ser um pastor, um presbítero, meu irmão. Aleluia. Eles têm que realmente andar na doutrina, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar
como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É isso que precisa. Não é para chegar e levantar qualquer um. Assim, não tem ninguém, vai tu mesmo. Sabe aquele jeito? Meus irmãos, nós estamos falando realmente de pessoas que são dotadas de uma autoridade. Autoridade, aleluia, espiritual, no qual tem que estar na frente, porque o homem de Deus, meu irmão, tem que ser irrepreensível. O homem de Deus não pode estar de defeito, meus irmãos, para estar na frente da obra de Deus. Ele precisa realmente passar por um processo, meu irmão. Ele passa por um processo. Nós vemos, meus irmãos, que os homens realmente têm que ser irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, o lugar da casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos que edificar as vidas, nós temos que edificar as almas, nós precisamos buscar o Senhor. É tempo, meus irmãos. O mundo pode estar se corrompendo, mas nós ficamos na palavra, nós ficamos na doutrina, não vamos sair, meus irmãos, porque o mundo vai de mal a pior, meus irmãos, porque Satanás não vai parar de corromper o sistema exatamente para perverter, meus irmãos, o caminho daqueles que são chamados, porque o Senhor, próprio Senhor Jesus, Ele já profetizou, Ele já nos revelou pela palavra, porque virão muitos em meu nome, se possível enganarão até os escolhidos, meus irmãos. Aleluia, Ele não vai parar de perverter o caminho, meus irmãos. Não é porque tem título que tem igreja, meus irmãos. Não, nós vamos ficar realmente no caminho. Você pode ter entrado por uma porta larga, aprender o evangelho lá, meus irmãos, mas ter uma maturidade espiritual. Você precisa continuar no caminho da santidade. Você precisa continuar na estatura de homem perfeito. Talvez você entrou lá no jardim da infância, mas Deus quer te levar você num nível espiritual profundo, com sabedoria, com discernimento, e o Senhor diz, é tempo exatamente, há de se chegar a mim, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor tem separado um povo exatamente para a edificação dos santos, um povo que não se corrompe, um povo que não se vende, um povo exatamente idôneo, comprometido com a obra de Deus, aleluia. Porque Elias falou, Senhor, só eu sobrei dos profetas do Senhor, mas o Senhor diz que tinha 7.000 que não tinha se dobrado a Baal, porque eu creio que o Senhor tem um corpo sobre esta terra, homens e mulheres cheias do poder do Espírito Santo, para levar a mensagem da salvação, a mensagem da doutrina, a doutrina santa, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém? Nós precisamos nos encher da palavra de Deus em todo momento, a palavra da verdade. Um povo sem conhecimento, meu irmão, ele é enganado. O próprio Senhor Jesus, ele nos orientou que sem o conhecimento das Escrituras sagradas, meu irmão, sem a sã doutrina, meus irmãos, o povo, ele é corrompido. Meu povo erra porque não conhece os meus mandamentos. Meus irmãos, nós precisamos, a vida está nas Escrituras sagradas. O Senhor diz, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Nós precisamos realmente meditar, meus irmãos, precisamos buscar a palavra, precisamos buscar a doutrina, precisamos buscar o ensino, precisamos meditar, porque nela tem a vida, nela tem a cura, nela tem a libertação, meu irmão, nela tem a bênção, nela, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Jesus diz, quem crê nas Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha isso, amém? Para mim ter essa profundidade de crer em Jesus, eu preciso exatamente examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam dele, as Escrituras nos edificam a nível espiritual para andarmos e estar junto dele. A Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é entrar exatamente pelas Escrituras sagradas, exatamente, porque as Escrituras sagradas nos ensinam o caminho que nós devemos seguir, meus irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
palavra, aleluia. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É tempo, meu irmão, de acordar. O diabo não quer você edificado na palavra. Satanás não quer, a sua natureza não quer. Meus irmãos, você busca tudo. Meu irmão, é por perseverança. Nós temos que perseverar cada dia, meus irmãos, na palavra de Deus. Todo dia eu estudo a palavra. Todo dia eu estudo a palavra. Você todo dia tem que estudar a palavra. Todo dia. Nós não comemos só pão, não, meu irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos filho de Deus. Você é filho de Deus. Filho de Deus anda com o Pai. Anda com o Pai é pegar a palavra. Aleluia, glória a Deus, porque Jesus tinha uma comunhão com Deus todo tempo, em todo tempo. Eu digo, quando você tem comunhão, quando você anda com Deus, Deus anda com você, Deus se revela a você, aleluia, Deus quer se revelar a você, meu irmão e minha irmã. É tempo de adoração, é tempo, meu irmão, não deixa mais o mundo te roubar, não deixa, é uma luta exatamente contra o mundo. Se está acontecendo coisas na tua vida, meu irmão, acorda, desperta, porque você é um vaso na mão de Deus, você é um escolhido no qual Deus está trabalhando exatamente para moldar a tua vida, aleluia. Um vaso que estava exatamente parado, um vaso emborcado, mas Deus está realmente te trazendo de volta. Deus está mudando coisas da tua vida, meu irmão. Parece que pastor, está mudando tudo, eu não sei, estou achando estranho, porque caminho novo, meu irmão, a gente estranha, andar em novidade de vida, a gente estranha, meu irmão, minha irmã, aleluia. Pastor, eu estou me sentindo vaso solto. Muitas vezes nós nos sentimos soltos, mas o Senhor está te segurando. Meu irmão, minha irmã, não realmente se sinta inseguro neste momento, neste caminhar com o Senhor. Meu pastor, alabaxaramanácia, parece que eu estou andando por um caminho, Senhor, eu não estou vendo nada, eu estou vendo um grande deserto. Eu digo, continue neste deserto, porque neste deserto não vai te faltar nada. Neste deserto o Senhor realmente está contigo, aleluia, porque é neste deserto que Ele está te edificando, é neste deserto. Agora eu digo, meu irmão, creia somente, creia de todo o seu coração, porque eu digo, aleluia, se aqueles hebreus tivessem crido no Senhor, aleluia, e tivessem acreditado em Deus, quando Deus mandou eles realmente espiarem aquela terra, eles não tinham passado por 40 anos, mas por causa da incredulidade deles, por causa da resistência e da murmuração, eles ficaram 40 anos e não entraram na terra prometida, aqueles que tinham de 20 anos para cima, a não ser Josué e Calebe. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Temos que ficar nessa graça, aleluia. A gente tem que realmente combater o bom combate. Eu falo, o que mais Paulo, Pedro e João pregaram nas suas últimas cartas foram exatamente contra esse sistema de falsos homens de Deus que viriam e se introduziriam no meio da igreja. E isso já vem de 2000 anos, meus irmãos. E nós precisamos ter discernimento em todas as coisas. Precisamos ter discernimento, meus irmãos, para podermos militar essa boa milícia. Como diz Paulo a Timóteo, milita a boa milícia. Toma posse da vida eterna, para a qual fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós precisamos estar firmes, meus irmãos. Precisamos estar firmes com Deus em todo momento. Precisamos militar essa boa milícia e tomar posse da vida eterna. Nós temos que vencer, meus irmãos. Nós estamos aqui para vencer. O apóstolo Paulo, ele é muito claro. Não que eu já tenha conquistado, mas uma coisa eu faço: prossigo para o alvo. Meus irmãos, enquanto nós estamos neste corpo, meus irmãos, nós estamos separados de Cristo. Amém? Por isso que nós precisamos estar firmes em cada momento. Então, nós precisamos realmente estar nos lançando e nos esforçando, porque andar com Jesus é uma batalha. Andar realmente na santidade é uma batalha, meus irmãos. Andar separado do mundo é uma batalha, meus irmãos. Então nós precisamos estar batalhando pela fé, que isso uma vez foi dado aos santos, como diz Judas. Então nós precisamos batalhar, uma batalha, meus irmãos. Nós precisamos vencer. Quem vence o mundo?
A nossa fé. Nós precisamos vencer o mundo. Nós precisamos vencer exatamente as concupiscências do mundo. Nós precisamos vencer a nossa natureza carnal. Só vamos conseguir isso, meu irmão, se nós estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos revestidos da palavra de Deus, precisamos ser moldados. Meus irmãos, o Evangelho não é uma coisa simples que se fala, olha, toma um banho de água e está salvo. Não. O Evangelho, meus irmãos, é para fazer a nossa velha natureza morrer, sermos moldados. Deus, ele pega o nosso barro, aleluia, ele realmente amassa para nós sermos uma nova criatura. Amém? Para sermos um novo barro. E Deus está trabalhando no coração de muitas vidas, meus irmãos. E eu digo, é tremendo. Eu digo, quando as pessoas estão tudo no erro e está indo tudo de vento em popa, como diz o mundo, eu digo, esse é o grande perigo. É o grande perigo. Quando está todo indo na prosperidade, no erro, na mentira, no engano, tá tudo lá. Aí o diabo quer, deixa eles pensar que tá tudo bem, estão prosperando, estão felizes. Meus irmãos, mas eu vejo um povo que me alegra quando o barro realmente está sendo amassado. Aí eu falo, aí o Senhor começou a trabalhar. Aí eu vejo realmente a transformação. Aí eu vejo que Deus está trazendo para a santidade. Deus está moldando o coração. Aleluia. Muitos acham que quando o cristão está na prova é porque ele está em pecado. Eu digo, muitas vezes, meus irmãos, nós vemos os crentes serem trabalhados porque Deus está moldando ele. Amém? Porque todo aquele que o Senhor recebe como filho, amém, ele não deixa sem correção. Amém? Porque todo aquele que ele recebe como filho, ele corrige. E se Deus está nos corrigindo, meus irmãos, é porque ele nos ama. Ele vai nos levar para a eternidade. E nós, como bons filhos, obedientes, meus irmãos, vamos aprender a doutrina do Pai. Vamos viver a doutrina do Pai. Porque o Senhor nos deu mais que a palavra. Ele nos deu também o seu Espírito. Esse Espírito Santo, meu irmão, que move nos corações, nos nossos corações. Ele move na nossa vida o sobrenatural de Deus, meus irmãos, o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus você tem que viver ele a cada momento. É quando você ora, é quando a enfermidade está dentro da sua casa, no meio dos seus filhos, você ora, a febre abaixa, a infecção some, meu irmão e minha irmã, aleluia, porque você começa a ver a glória de Deus, você começa a ver a glória de Deus, aleluia. Deus quer manifestar a sua glória no meio da sua vida, meu irmão, no meio dos teus. É tempo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. E vamos orar, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, tu nos chamaste, Senhor, das trevas para o reino do teu amor. Senhor, tu nos tiraste, Senhor, deste charco de lama, meu Deus, e nos transportou para um lugar espaçoso, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Como o salmista dizia, tira a minha alma da prisão, tira a minha alma do cárcere, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu és o Deus que está tirando a vida de muitas pessoas do cárcere, da prisão, meu Deus, Senhor, aquelas que estavam presas ao caminho errado, meu Deus, a doutrina errada, aos sentimentos errados, Pai amado. Mas tu és o Deus que move, Senhor. Tu és o Deus, Pai amado, que neste momento está dando entendimento. Tu és o Deus que tira essa visão, meu Pai, turva que esses irmãos tinham, e está abrindo seus olhos espirituais para que tenham discernimento da tua palavra, porque é um tempo de caminhar, é um tempo exatamente, Pai amado, aqueles que o Senhor chamou para serem santos e irrepreensíveis, Senhor, ah, Deus amado, de moldar as suas vidas, edificarem, derramando essa unção do Espírito Santo. Senhor, tu és o Deus que cura, Pai amado, tu és o Deus, Senhor, que traz, Senhor, sobre essas vidas que estão sedentas, Pai amado, esse derramamento desta água, desta unção do teu poder. Tu és o Deus, Pai amado, que no meio deste deserto, eu digo, Deus, aleluia, o Senhor não para, o seu mover não para, porque enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha, o Senhor está trabalhando ao teu favor. Creia, meu irmão e minha irmã, as coisas podem estar paradas, mas o poder e a glória de Deus não, ele continua. O Senhor está curando neste momento, sobre toda a terra, o Senhor está movendo
movendo exatamente pelo seu poder na vida dos seus santos, meu Deus, que o Senhor traga cura, libertação, que o Senhor possa trazer o socorro, meu Deus, que o Senhor abra esses caminhos que estão fechados, esses caminhos estão impedidos, meu Pai, que tudo isso que está trazendo impedimento seja tirado, meu Pai amado, que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada vida, que o Senhor traga a paz, a cura, meu Deus, que haja cura em nome de Jesus sobre esses ossos, sobre este rim, Senhor, sobre este coração, sobre este pulmão, que toda enfermidade, Senhor, toda seta do maligno, meu Deus, que voa de dia e de noite, que estão no coração desses irmãos, Pai amado, saia, Senhor, que haja cura, que haja plenitude do Teu Espírito dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, amém, glória a Deus. Vamos ficando com essa palavra abençoada, amém. O meu prazer está na lei do Senhor. O salmista dizia também, o meu prazer está na lei do Senhor, amém. O prazer está na casa de Deus, o prazer está ouvindo a palavra de Deus, porque aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Que o Senhor opere na sua vida, aleluia, que o Senhor entre com a vitória, mas vai lá no mural também da rádio, dá um glória a Deus ali, amém? É bom que os irmãos vivam em união, em comunhão. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.